Muito bem, irmãos, deixem suas Bíblias abertas lá em 1 Coríntios 15, enquanto as crianças se movimentam. Eu peço perdão por algumas vezes, possivelmente eu vou dar uma cafungada aqui, que eu estou muito resfriado e a coisa foi potencializada, os irmãos estão vendo, né? Melhoramos ali a entrada da igreja, mas como tudo que promove melhora também tem o seu processo de transtorno, né? Foi muito pó essa semana, quantidade de pó normal, uma coisinha de nada. Então atacou tudo que tinha que atacar, mais a vacina de gripe que tomamos aí esses dias. Então acho que tudo foi potencializado. Estamos aqui numa coriza só, garganta, tudo ao mesmo tempo, mas está bom. Vamos continuar pensando nesse tema que o apóstolo Paulo está insistindo com a igreja de Corinto, porque eu acredito que, como já vimos na sequência do capítulo 15 até aqui, a preocupação do apóstolo Paulo é que os crentes de Corinto, eles voltem a uma vida santificada pelo caminho correto, pela compreensão do que é o Evangelho, da percepção correta do presente que é a ressurreição que recebemos em Jesus Cristo. E agora ele vai completar esse assunto tratando de algumas questões, algumas dúvidas que ainda haviam em alguns dos coríntios. A questão é que esse tema, o tema morte, ele causa alguma inquietação, porque o ser humano, ele, de forma geral, tem uma dificuldade enorme em lidar com aquilo que ele não mensura. E a morte realmente é algo que, se estamos em Cristo Jesus, nós temos toda a segurança necessária, como vimos semana passada, quando falamos sobre a morte da morte. Lembram disso? Mas essa inquietação nas pessoas, de modo geral, em alguns crentes que não estão tendo a percepção correta do que é o Evangelho, do que significou a morte e a ressurreição de Cristo, ela ainda é um certo fantasma. E quantas fantasias religiosas são criadas só para tentar materializar algum tipo de vida pós-morte? Quantos filmes nós já vimos aí em televisão, o clássico Ghost? Quem já não viu esse bendito, ou não sei se a expressão melhor é bendito, desse Ghost, a vida após a morte? Falamos semana passada sobre o Sr. Newton, o drama do Sr. Newton, lembram disso? Quantas coisas quantas tentativas, quantos esforços humanos, religiosos, são feitos para tentar minimizar o impacto da morte ou materializar a vida pós-morte. O ser humano, ele quer a todo custo encontrar alguma forma de lidar com algum tipo de pós-existência. O ser humano tenta, mas sem o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo que aponta imediatamente para o meu pecado, quase simultaneamente, uma vez que o pecador ele é alcançado, ele tem um encontro com o Evangelho que aponta para o meu pecado, ele ao mesmo tempo aponta para a solução de Deus, para o meu pecado, que é Jesus Cristo. Aponta para a cruz, aponta para a boa nova da salvação. A boa nova da salvação, ela anuncia que Cristo morreu e ressuscitou por nós pecadores, pelo pecador arrependido. E esse pecador arrependido, ele tem o perdão de pecados, ele tem a vida eterna garantida, exatamente porque Cristo ressuscitou. Mas, de forma geral, essas tentativas humanas, sem o Evangelho, elas ficam apenas nas tentativas e erros de um imaginário religioso coletivo.
E eu creio que esse último bloco do capítulo 15, que leremos agora, dos versos 35 até o 40 ou 58, eles vão apontar bem nessa direção. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Estarei lendo, vocês acompanhem suas Bíblias. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é incorruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de mortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado pela vida de cada querido irmão aqui, as pessoas que nos visitam, eu te dou graças e peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender, ó Deus, esse tão precioso trecho da Tua Palavra e nos vermos aqui, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, diante de verdades tão profundas. Ajuda-nos, ó Deus, fala aos nossos corações, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma luta aqui, irmãos. Perdão.
No verso 35, o apóstolo Paulo ele faz duas perguntas. Que alguns da igreja de Corinto, alguns descrentes quanto à ressurreição da igreja de Corinto, provavelmente estão fazendo, tentando justificar a sua incredulidade, pessoas de dentro da igreja. Paulo, então, traz duas questões que provavelmente estão ali inquietando ainda nos bastidores ou nos corredores da igreja de Corinto. Como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Pincelamos um pouquinho disso semana passada. Aquela tendência que a gente tem daquele questionamento que fica: o que eu vou fazer no céu? E respondemos isso semana passada. Agora a coisa parece que dá uma encorpada, e o apóstolo Paulo pega alguns da igreja ainda com esse questionamento, e provavelmente afetando outros. Como é que vai ser lá? Vamos ser uns fantasmões? Que forma teremos? Iremos em forma de árvore? De pedra? Com o corpo do outro? E aí já entra em outros caminhos, né? A linha aí kardecista que lida com as reencarnações da vida. É muito provável que essas coisas estivessem acontecendo ali nos corredores da igreja em Corinto, e o apóstolo Paulo levanta essas duas questões como resposta a isso. E o verso 36 vai dar o tom da conversa. No verso 36, o apóstolo Paulo, ele começa com uma expressão nada simples. Insensatos. Algumas versões nós vamos encontrar a dura expressão tolos. Uma dura, fortíssima expressão para lidar com pessoas que não estão pensando, estão apenas reagindo, que não estão refletindo. Esse tom de repreensão, obviamente, é porque qualquer um que venha a rejeitar a ressurreição dos mortos também está rejeitando o fato de que Cristo ressuscitou. Então, obviamente, está negando o Evangelho. Está negando o que vimos nos versos 12 a 34, semana passada, as evidências da ressurreição, e está negando o próprio Evangelho, dos versos 1 ao 11, desse capítulo 15. E a coisa, então, toma proporções importantes. O apóstolo Paulo não vai com outra expressão a não ser a duríssima expressão insensatos. A ideia de que tolice vocês estão fazendo quando vocês estão questionando fatos que vocês já confessaram que creem, e possivelmente por causa de dar ouvido a muitas falácias, estão se desviando por não, como vimos semana passada no finalzinho, no verso 34, que vocês estão fracassando no conhecimento de Deus. Estão achando que frequentar a igreja resolve todas as suas demandas espirituais, mas conhecer o Senhor pela sua palavra que Ele nos deu a conhecer e revelou a nós, nos deu o Espírito Santo para abrir nosso entendimento, nos iluminar para compreender a vontade revelada dEle. Quando não fazemos isso, estamos abrindo mão do conhecimento de Deus. Tudo isso está dentro desse pano de fundo, dessa dura expressão, insensatos. Então o apóstolo Paulo vai começar a responder as perguntas feitas no verso 35. Nós temos aí nos versos 36 ao 38, e eu vou repeti-los, tendo em vista que não é um texto de fácil compreensão numa primeira lida, e à medida que a gente for trabalhando um pouco cada bloco, eu vou estar citando, e o que eu não citar está aqui no slide. Os versos 36 e 38 a 38 diz assim: sensatos, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa, mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Num brevíssimo resumo, irmãos, quando uma semente
ela é plantada no solo, obviamente nós sabemos que ela precisa morrer para viver. É um princípio básico aí da agricultura. E é muito interessante o apóstolo Paulo usar essas figuras de linguagem nesse contexto aqui. Aí essa semente ela vai se decompondo, ela quase deixa de existir na sua forma de semente, o processo de um retorno à vida, mas lá do interiorzinho dela, dessa semente, que aparentemente não tem mais nada, surge vida. Surge vida. Como nós temos dificuldades em deixar áreas da nossa vida chegarem neste ponto. Como nós temos a tendência de achar que semente boa é semente bonita, mas semente bonita não brota. Ela tem que morrer e ficar num estado de decomposição quase inaproveitável, num olhar de uma pessoa que não tem trato com a terra, para saber que nós chega à condição de quase desprezada, aí vem de lá a vida e ela volta a dar vida ou a viver. É desse jeito, é assim como Deus dá, então, um novo corpo para essa planta que cresce a partir dessa semente morta. O apóstolo Paulo está ilustrando aqui, a palavra de Deus nos diz que Deus também dá um corpo celestial para a pessoa que morre. Uma das grandes, falávamos isso há pouco na classe de doutrina. Quantos de nós passamos um longo tempo, talvez, ouvindo o evangelho ser pregado, apelos sendo feitos, e aqueles momentos a gente sai da igreja, puxa, que coisa, que palavra, e eu saio dali, volto para a minha vida diária do mesmo jeitão de sempre, com os meus interesses me controlando, com o meu orgulho me dominando, com a minha vontade prevalecendo, e nada morreu. Mesmo tendo ouvido algo que eu tenho a percepção que é algo maravilhoso e vem da palavra de Deus, mas se algo não morrer, não tem como voltar a viver. É exatamente esse o caminho que o apóstolo Paulo usou logo de início, para começar a ilustrar para alguns crentes de Corinto como será o corpo ressurreto. Um corpo que passou a viver depois que morreu. Espiritualmente falando, aquela velha natureza lá, ela não serve para promover vida nenhuma. Nenhuma. E aí vem os versos 39 ao 44. Alguém fica de pé e lê para mim? Aí vai me ajudar. 39 ao 44, por favor. Imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado no corpo natural e ressuscita no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Muito obrigado, Jesus. Pois é, irmãos. Assim como existem todo corpo, todo tipo de corpo diferente no mundo criado por Deus, cada um dentro do propósito para o qual Deus o criou, dentro da sua realidade, para a sua própria existência. O que esse bloco está dizendo, num resumo do resumo, é que Deus determinou um tipo específico de ser também para a vida celestial. Se cada corpo no universo criado tem o seu propósito terreno, o corpo criado por Deus para as realidades celestiais também tem as suas características, tem toda uma especificidade, é isso? Isso. Para as realidades celestiais. Paulo está mastigando, parece que Paulo está
A gente muito rapidamente, começar com o pastor André essa semana, a gente podia dizer assim, resumir esse passagem dos versos 36 até pelo menos o 49, a gente podia resumir assim: vamos ter o corpo que Jesus teve lá quando andou no caminho de Emaús. Ponto. Paulo nem pensou, ele nem toca nesse assunto aqui. Ele mastiga, ele faz toda uma exposição, paciente exposição, para aqueles difíceis crentes coríntios. Ele expõe calma e pacientemente, mas no tom que vimos do verso 36, de forma enfática e algumas vezes até dura. Dizendo logo de cara: vocês estão pensando pouco, seus insensatos, diante de tudo que vocês já ouviram e aprenderam. Mas ele vai num processo de mastigação desse tema. Deus não faz, uma expressão que eu já usei em outras ocasiões, quando, não sei nem se é o caso, eu vou usar aqui, que eu não quero botar lenha nessa fogueira, mas eu não creio de forma alguma em vida extraterrestre, porque a Bíblia não fala disso. Além de, toda vez que se pensa em corpos extraterrestres, com muitas mãos, muitos dedos, muitos olhos, o meu Deus me criou e criou você, criou homem e mulher e disse assim, capítulo 1, verso 31, eu fiz vocês e vocês são muito bons. Deus não faz mutantes. E ele deixa isso bem claro no corpo da ressurreição. Eu crio a planta com esta forma para este clima. Eu crio esta árvore desta forma para aquele clima. E eu crio este animal, eu crio isso e crio aquilo para essas realidades aqui. Como dei vida a você, a vida que eu dou a você, a vida ressurreta, lá terá o corpo que eu darei a você, para você experimentar as realidades celestiais. Paulo está respondendo à turma. E agora nos versos 45 ao 49 diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, o espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra e o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. E aqui, mais uma vez, de forma bem mais objetiva, são respondidas aqui as perguntas do verso 35. O texto começa com a citação do Gênesis capítulo 2, verso 7, acrescendo duas palavras que não tem no texto de Gênesis, que vemos aqui, que é a palavra primeiro e Adão. Mas o que está sendo dito aqui é que por meio do primeiro Adão, aquele lá do Éden, nós recebemos o nosso corpo natural, esse que nós temos aqui agora, mas por meio do segundo Adão, e esse segundo Adão é a figura do Senhor Jesus Cristo, receberemos o nosso corpo espiritual na ressurreição. Na ressurreição nós teremos um corpo, então, apropriado para o céu. Como hoje nós temos um corpo apropriado para a terra, o corpo do primeiro Adão. Mais à frente, na ressurreição dos salvos, nosso corpo será, então, apropriado para o céu. Dá um pulinho rápido ali em Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. A exposição é maior do que essa, mas só em função do nosso tempo já vai nos ajudar bem a ver o pensamento do apóstolo Paulo sobre essa realidade. Versos 20 e 21. Olha como isso está tão claro na mente do apóstolo Paulo e nas Escrituras. Verso 20 e 21, capítulo 3 de Filipenses. A nossa cidadania, porém, está de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar
todas as coisas debaixo do seu domínio, e aqui ele já está, obviamente, acrescentando a realidade da morte, da vida. O texto principal aqui: ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Deus nos dará um corpo como o de Cristo, não mais como o do primeiro Adão, mas como, sem dúvida, o do segundo Adão, para que possamos desfrutar de todos os privilégios celestiais. O verso 50 diz assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Amados, as pessoas não podem viver na eterna glória celestial de Deus na forma que tem hoje. Não é possível isso. O verso 51, ele reafirma: nós precisamos e teremos de ser transformados. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse mistério aqui, dito no verso 51, diz respeito a uma verdade não anunciada no Antigo Testamento, mas completamente revelada no Novo. Esse mistério revelado do Novo Testamento é o arrebatamento da igreja. É o fato de que a Bíblia afirma de que os crentes serão levados para o encontro com Cristo no céu. Isso foi mencionado pela primeira vez lá em João capítulo 14, nos versos 1 a 3. Mas foi explicado com riqueza de detalhes em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18. O verso 52 vai dizer que isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos. A maneira como esse evento, descrito em detalhes em 1 Tessalonicenses. E a sequência de eventos começará, na linguagem do texto bíblico, com o soar de uma trombeta. Para aquela realidade, o soar de uma trombeta era como se fosse para a gente hoje o tiro de largada. Era uma ordem de ataque, uma voz de comando. E esse processo se dará com o retorno do Senhor Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 13, capítulo 4, versos 13 a 18. O texto diz que os mortos em Cristo, eles serão primeiramente ressuscitados, os mortos em Cristo, aqueles que creram em Jesus, desse período do Novo Testamento. Diz que eles serão ressuscitados. Olha a ordem das coisas. Aquele corpo velho, aquela semente lá, aquela situação que já foi decomposta. A Bíblia diz que teremos um novo corpo. Ele será transformado nesse encontro com o Senhor Jesus nos ares. De modo que aquilo que foi semeado como um corpo natural, a vida que nós vivemos nesse corpo natural, ela será nesse momento de transformação nos céus, de encontro com o Senhor Jesus nos ares, se transformará num corpo espiritual. Depois o texto diz que, depois que os mortos em Cristo são ressuscitados, aqueles que estão vivos, neste momento que o nosso texto aqui no verso 51 diz que nem todos dormiremos, é a linguagem bíblica para a morte física. Nem todos dormiremos, porque Jesus pode voltar hoje. Eu não ouvi um amém? Puxa vida. Daqui a pouquinho. Ninguém vai chegar em casa hoje. Isso a Bíblia aponta para isso o tempo todo. Estranheza não estarmos prontos para isso. Mas falar da nossa ressurreição essa conquistada por Jesus na cruz por nós, com a sua morte, essa santificação que é uma consequência da percepção contínua de que eu recebi um presente da vida eterna dada por Jesus Cristo quando morreu na cruz por mim. Isso gerar um processo de santificação que me leva na direção de Cristo diariamente.
coopera para essa expectativa da vinda do Senhor Jesus, mas o contrário é verdadeiro. Nós, aqueles que estamos ainda vivos, que não dormimos na vida do Senhor Jesus, a Bíblia diz que serão também instantaneamente transformados em um corpo como o de Cristo pós-ressurreição, aquele do caminho de Emaús. Os homens viam que era tamanha a glória e a incredulidade daqueles homens no caminho de Emaús que eles não podiam imaginar que era o Salvador deles, que há pouco estava na cruz. E um pouco mais adiante estava comendo com eles lá em Emaús. Quando então perceberam que estavam diante do seu Salvador ressurreto. Então, neste momento glorioso, esses corpos perecíveis, que serão elevados em glória para estarem com Cristo nos ares, serão imperecíveis. Seus corpos, nossos corpos naturais, serão, naquele momento, corpos espirituais. Olha o que diz o verso 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Amados, o espetacular disso aqui é a afirmação bíblica de que isso acontecerá num piscar de olhos. A expressão aqui é a ideia de um átomo, de algo que vem com uma velocidade imensa. No abrir e fechar de olhos, nós estaremos desfrutando de promessas gloriosas, de que essa natureza decaída e afetada pelo pecado, se estamos em Jesus Cristo, aquilo que é corruptível se transformará no incorruptível. Alguns crentes de Corinto, não conseguiam perceber a grandeza disso, porque estavam talvez muito ocupados com o que fariam, que tipo de poder, que tipo de influência terão no céu, ou teriam no céu. A terra está valendo a pena para as suas arrogâncias. A terra está valendo a pena para as suas imposições diante de outros que eles julgavam ou eles subjugavam. Ir para o céu numa perspectiva pós-morte, morte para aqueles que não estavam conseguindo perceber a grandeza da morte de Cristo, a vida que estava na morte de Cristo, era uma perda e não um ganho. Um piscar de olhos. Você percebe por quê que é tão sério? Quando a gente insiste que você tenha uma vida devocional de verdade, que você ore, que você tenha um coração quebrantado diante do Senhor, cheio de gratidão. Porque não vai dar tempo de pedir pezinho para ninguém. Vem na minha cabeça aquilo que a gente fazia quando era pequeno, né? Pezinho para pular o muro. É num piscar de olhos. Gastamos tempo demais com inutilidades que nos afastam de uma vida santificada. Gastamos tempos demais com a nossa mente tomada por coisas que não têm nada a ver com as coisas eternas. Apegados demais às coisas terrenas, como se tudo o que temos para desfrutar estivesse somente aqui. Eu não estou dizendo que você não deve se empenhar, se dedicar no seu trabalho. Você sabe que eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou afirmando é que a gente gasta tempo demais com coisas que não nos aproximam de Deus, não promovem o exercício do amor bíblico de Deus, aquele ágape que aprendemos aí no 1 Coríntios 13. Eu repito, a tensão que eu fico com não ser surpreendido pela dor da enfermidade, pela dor do desemprego, pela dor da perda de um parente, alguém querido, para eu lembrar que eu devo ter um coração grato e uma vida de oração diária. Para eu lembrar que tem coisas mais importantes para eu pensar do que as inutilidades que têm ocupado a minha mente. Eu creio que Paulo tinha muito disso em mente quando está confrontando esses coríntios. Vocês estão ocupados demais, a mente de vocês está presa demais com as coisas que não são eternas, por isso que vocês são tão carnais. Versos 54 a 57 dizem assim:
Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, agora nesse bloco, a gente vê o triunfo do Senhor Jesus Cristo, o nosso triunfo também, por causa do triunfo de Cristo sobre a morte. Quando essas transformações ocorrerem, nesse piscar de olhos, quando os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, depois nós, que estivermos ainda vivos, seremos juntamente com eles arrebatados, conforme vemos lá no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quando essas transformações, então, se completarem, a profecia do Antigo Testamento, que foi citada aqui pelo apóstolo Paulo, Isaías 25, versos 6 a 8, também Oséias, capítulo 13 e 14, ela se cumpre. O apóstolo Paulo, ele cita essas profecias. Em particular, eu vejo a de Oséias, quando essa citação: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A citação em particular de Oséias, de um homem que sofreu na sua vida humana tremendas dores, frustrações emocionais, pessoais, espirituais, humanas. Como esse homem desejou a vida ressurreta. Como este homem desejou e esperou no Senhor pela ressurreição garantida, que ele ainda via ainda como por um espelho, que nós podemos contemplar hoje, ainda veremos também, porque ainda vemos como por um espelho, mas com muito mais informações bíblicas do que tinha Oséias. E ele já esperava o cumprimento dessa libertação da morte que se deu em Jesus Cristo. E essa vitória sobre a morte é a mesma que já foi citada aqui no verso 20 e também no verso 28 do bloco anterior. É do verso 20 até o verso 28, tem muita coisa para ler agora, mas já foi predito pelo apóstolo Paulo. Ele já havia dito que a morte seria vencida, e agora, mais uma vez, ele repete com o reforço das citações de Isaías 25 e Oséias 13, que esperavam por este evento que está, então, por vir nesta vinda do Senhor Jesus Cristo. O último inimigo, então, a ser derrotado e abolido por Jesus é a morte. Isso vemos claramente no verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte, e esta morte que tanto nos aflige, que temos para ela a esperança e a provisão de Deus, que é o Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou. Amados, nós precisamos lembrar que essa liberdade da morte, do pecado e da condenação que a lei impõe, ela só é verdadeira para o crente em Jesus Cristo. O homem sem Cristo, sem essa confiança dependente no Evangelho, na obra de Cristo em nosso favor, ele não tem como desfrutar desta segurança, da liberdade da morte. Ele não pode crer na morte da morte. Ele não pode crer na realidade de que o pecado terá fim. Ele não pode ter. A morte realmente, ela vence aquele que não está em Cristo. Todos ressuscitarão, uns para a eternidade com Deus e outros para a eternidade sem Deus. É seríssima esta verdade bíblica. Aquele que nunca reconheceu o seu pecado e nunca confiou na obra de Cristo, na cruz do Calvário, pela sua vida, não conhece a morte da morte. Não tem esperança na ressurreição, que é para os salvos. É só você lembrar de Lucas 16, um encontro ali do rico com Lázaro. O rico tentava de todos os meios ir para onde Lázaro estava, mas não era possível. Por mais gente boa que ele fosse, por mais bem intencionado que ele fosse.
Então, amados, o momento de entendermos que somos pecadores, mas temos um Salvador, temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi entregue na cruz pelo meu e pelo teu pecado, que morreu sim, porque havia necessidade de um sacrifício, o meu pecado é ruim demais. Nada menos do que o Filho de Deus para resolver o meu problema gravíssimo de pecado, que gera morte eterna. Deus fez o que tinha que ser feito, não somente para que eu tivesse perdão de pecados, mas uma vez perdoado, tivesse também a certeza de que a vida que Cristo recebeu, nós também a receberemos, nós também ressuscitaremos juntamente com Cristo. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus podem, pela fé, vencer a morte. Irmãos, isso não é uma ameaça. Isso é um fato que está na nossa Bíblia, que cabe a nós crer e temer o Senhor. Pelo seu grande amor, ainda nos permite o privilégio de que, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quanta misericórdia nesse Deus justo e santo! Quanto amor! Irmãos, está claro que o apóstolo Paulo tem grandes preocupações com os crentes, ou pelo menos com alguns crentes de Corinto. Mas agora, com vistas a um futuro glorioso, que ele está apresentando com tantos detalhes para os salvos, para os crentes, um glorioso porvir, que será plenamente aperfeiçoado pela própria glória de Deus. Então, em cima destas verdades, que aguardam aqueles que nele creem, o apóstolo Paulo ele dá uma palavra de incentivo, ele encoraja os crentes, aqueles difíceis crentes de Corinto, demonstrando um amor enorme. Perceba que amor não fez com que Paulo deixasse de chamar aqueles crentes de insensatos. Mas ele diz: meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Irmãos, o amor bíblico não é cego. O amor dos bonequinhos aí de revista, de novela, que é cego. O amor bíblico não é cego, não. Aquilo que é dito, um pouco mais adiante na carta de Paulo aos Efésios, também serve aos coríntios e para nós. Efésios capítulo 14, 4, verso 14, diz assim: não sejam mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aqueles crentes estavam lá por não conhecerem a Deus, como diz no verso 34, por estarem dentro da igreja, mas acharem que vir à igreja era suficiente, um relacionamento meramente religioso, os livraria de tanta conversa, filosofias, informações religiosas, muito bem intencionadas, mas completamente erradas, que nos afastam do temor devido a Cristo e às verdades do Evangelho, colocando uma relatividade em coisas que não foi nada relativo para Deus entregar Jesus para morrer por mim e por você. Não teve nada de relativo ali. Foi o Filho de Deus que sacrificou sua carne e entregou o seu sangue por mim e por você. E a gente relativiza muitas coisas, né? Em cima de coisa que houve aqui, a igreja de fulano de tal pode, o grupo de lá pode, eu ouvi fulano de tal dizer que lá pode. E o que eu faço com o Evangelho? Que aponta para essas verdades do capítulo 15. Eu vou para onde? Por isso que o apóstolo Paulo, gente, amadureçam. Eu creio que é a palavra de Deus para nós hoje, para mim e para vocês, amadureçam. Parem de se deixar enganar por correntes de ventinhos daqui, ventinhos dali, posicione-se. Precisamos estar firmados em nossas convicções naquilo que é eterno. Todo o restante passa. Por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo: mantenham-se firmes e nada os abale. Irmãos, essa posição firme e inabalável, ela está justamente enraizada na certeza da ressurreição. O fato de que ainda morramos
viveremos porque Cristo venceu a morte é determinante. Quem pode afirmar que está vivo amanhã? Qual de nós pode? Nenhum de nós pode. Como as certezas eternas solidificam minhas convicções no presente, geram a necessidade de uma busca de uma vida santificada, comprometida, luta mesmo. Mas uma luta prazerosa, porque aquele que ganhou essa batalha, ele morreu para que eu pudesse viver. Então, a partir desse tão grande alvo, que é viver nessa gostosa certeza de que ainda que eu morra, eu viverei, porque Cristo conquistou isso por mim na cruz, é daí que toda a nossa vida fica configurada, escolhas, decisões, opiniões, gostos, interesses, relacionamentos. Precisa ser a partir do presente da ressurreição. Tudo o restante você vai ver que vai ficar numa proporção bem menor. Aquilo que a gente estava tratando como coisas enormes, daqui a pouco, diante do grande presente da ressurreição, eu começo a ver, puxa vida, isso é tão temporal, tão terreno, tão desse mundo. Eu posso resolver isso de uma outra forma. Eu posso tratar isso de outra maneira, eu posso deixar isso para lá, porque isso não coopera com a minha vida santificada, e nem muito menos edifica a igreja. Nós temos mais o que ocupar a nossa cabeça. E está aqui, sem dúvida alguma, o grande motivo. Nós precisamos estar com a nossa vida configurada em torno desta certeza. Cabe, então, a nós, igreja, ficarmos firmes e inabaláveis, não apenas contra doutrinas falsas, que também é muito importante, que tempo difícil estamos vivendo, mas nós precisamos ficar igualmente firmes e inabaláveis em todas as pressões, lutas, sofrimentos, que mais cedo ou mais tarde vão bater à nossa porta. Irmãos, essa firmeza não tem nada a ver com enrijecimento, com uma dureza de coração, com uma postura sisuda e dura. Nada disso, nada disso. Porque ao mesmo tempo a gente vê que essa igreja que é exortada aqui, como nós estamos sendo exortados pelo texto bíblico, é chamada a ser sempre dedicada à obra do Senhor. Então, uma convicção firme e ativa, não enrijecida e imobilizada. Não, é em movimento, sempre dedicada à obra do Senhor. Amados, nós precisamos nos vigiar para não sermos homens e mulheres crentes, que amamos a Jesus, mas que servimos a Cristo por oportunismo, o termo é doído, perdão. Eu quero dizer aquela coisa, eu fico aguardando uma oportunidade, isso é oportunismo, só vou tentar melhorar. Para que se encaixe na minha agenda, que se encaixe nos meus compromissos, que não me atrapalhe aqui, atrapalhe ali, aí eu vou com o maior prazer, tudo mais. Isso é oportunismo, aquilo que a gente critica geralmente nos outros. Aquela coisa ocasional. Mas nós precisamos participar, desejar participar da obra do Senhor, dedicadamente, intensamente e continuamente. Eu creio que é a percepção desse impacto eterno do que Cristo fez por nós na cruz, que precisa literalmente nos arrebatar como instrumentos dele. Onde estivermos, aqui, entre nós, no trabalho, na escola, essa percepção arrebatadora da obra de Cristo em nosso favor tem que mudar a nossa mente, afetar nossas motivações. Eu creio que foi por isso que o apóstolo Paulo ele começou a tratar desse assunto ressurreição a partir do Evangelho. Porque a compreensão de que eu sou pecador, mas que tenho um Salvador, que morreu, mas ressuscitou, me dando perdão de pecados e vida eterna, ainda que eu morra, eu viverei. Ele começou por aí, para que os crentes possam entender que essa ressurreição não é um problema, mas é a solução de Deus para o nosso pecado. Para que possamos estar eternamente com Ele, na glória. Na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo, a obra de Cristo,
E a gente, às vezes, quer trabalhar na obra do Senhor, mas a gente não quer nem se arranhar, né? A gente quer envolver, eu creio que temos muitos irmãos piedosos aqui, mas a gente quer esse compromisso, contanto que não, de forma alguma, me arranhe, me crie algum tipo de comprometimento, dificuldade, constrangimento. Não vai ser nunca assim. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fazendo a obra do Senhor, do Deus Pai. O que Jesus, fazendo a obra de Deus, a obra do Deus Pai, o que ele passou? Um sofrimento de morte por nós. O apóstolo Paulo, na obra do Senhor, foi perseguido de todas as formas possíveis. Ele diz no bloco anterior, né? Olha, se eu não cresce na ressurreição, eu seria um grande de um tolo, passar por tudo que eu passei, por um evangelho que não me traz a certeza do perdão de pecados e da ressurreição. Eu fui perseguido de todas as formas possíveis, mas a certeza da ressurreição era tão grande que ele ia com coragem. E é diante desses fatos, então, que a nossa participação na obra do Senhor, ela demanda de dedicação e persistência. É por isso que o apóstolo Paulo diz, sempre dedicados à obra do Senhor. Irmãos, o nosso engajamento na obra de Cristo, ele não pode vir ou ter em vista apenas sucessos temporais, como temos no nosso trabalho. Eu faço meu trabalho hoje, amanhã ou depois posso até não ter amparo, talvez financeiro, mas a gente gosta de um elogio, né? Não, a obra do Senhor não é assim, não. Eu não posso vir para a obra do Senhor esperando um retorno, sucesso temporal e transitório, inclusive, como acontece nos nossos trabalhos aqui na Terra. De forma alguma. Eu creio que esse é o motivo bem prático de toda essa exortação de Paulo aqui no final. É o fato de que a ressurreição, ela é real, é um fato. O resultado de nosso trabalho na obra do Senhor, ele vai ser visto talvez só na eternidade. Eu não posso vir para a obra do Senhor em função do aspecto eterno da obra de Cristo. Eu não posso querer trabalhar na obra do Senhor e simplesmente ficar esperando todos os resultados mensuráveis e vistos aqui diante dos meus olhos. Não é assim. Talvez a gente só colha ou só veja os resultados do nosso serviço dedicado na obra do Senhor na eternidade. A questão é que nesse sentido mais profundo da vida cristã, que não tem nada a ver com qualquer coisa que a gente possa fazer para este mundo, que as coisas acabam muito rapidamente. Por isso que o apóstolo Paulo termina dizendo que o nosso trabalho, então, na obra do Senhor, o dedicado trabalho na obra do Senhor, esse que não está em busca de aplauso terreno, esse que talvez a gente só vejamos os resultados na eternidade, esse é o trabalho que não será inútil. No Senhor, com a mente firmada nas verdades do Evangelho, o nosso trabalho no Senhor jamais será inútil, porque não fomos chamados para colher uma colheita terrena simplesmente. Nós fomos chamados para desfrutar de uma colheita celestial, que essa quem vai fazer é o Senhor Jesus em glória. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. O meu desejo, num primeiro momento, o meu desejo é que, se você entrou aqui hoje sem convicção de que é pecador, mas que Deus providenciou uma solução para o seu pecado, que é Jesus Cristo, e você crê que essa solução de Deus ela é completa e perfeita pelo teu pecado, o convite é que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador, arrependa-se diante dessa tão profunda demonstração de amor que Deus fez por nós, entregando o seu Filho, e receba então Jesus como teu Salvador, o perdão de pecados e o presente da vida eterna. Esse é o primeiro convite. O segundo, que não é um convite, mas é uma chamada. Amados, vamos gastar mais nosso vigor nas coisas eternas. Vamos ser homens e mulheres com as mentes mais firmadas no Evangelho e nessas verdades gloriosas que apontam
o presente do perdão de pecados da vida eterna. Eu creio que Paulo passa por esse momento todo, o capítulo 15, porque ele está lutando para aqueles crentes aí de Corinto serem homens e mulheres espirituais e vençam a inclinação carnal que todos nós temos. Uma mente ocupada demais com as coisas da terra, com as coisas desta vida. Que relevância tem no céu? Vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito, muito obrigado pela Tua palavra, pelo grande desafio que todos nós fomos desafiados aqui nesse capítulo 15 de Corinto. Ó Deus querido, obrigado pela Tua paciência, em nos tratar com tanto carinho, com tanta misericórdia, paciência mesmo, Deus. Acho que a expressão é essa. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um comprometimento com as coisas eternas que afete definitivamente, ó Deus, as nossas motivações. Ajuda-nos, ó Deus, a amar de tal forma o que o Senhor já fez por nós em Jesus Cristo, que as nossas escolhas serão afetadas. Até aquilo que nos traz prazer vai ser afetado, que vamos poder nos alegrar do Teu jeito e não mais, ó Deus, dividindo a Tua glória com coisas terrenas. Ó Pai Santo, se alguém aqui que ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, crendo que é pecador, ó Deus, mas o Senhor providenciou o Salvador. Ó Deus querido, que haja arrependimento, perdão de pecados e um novo nascimento, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, ajuda-nos a sermos homens e mulheres ocupados com as coisas eternas, Senhor. Confiantes, ó Deus, que num piscar de olhos podemos estar contigo a qualquer momento. Oh, Jesus. Ajuda-nos a ter prazer e alegria nisso. E que isso nos inquiete, ó Pai, a testemunhar das belezas de Cristo, do Evangelho, àqueles que ainda não reconheceram que são pecadores e que precisam de Jesus. Ajuda-nos a não guardar, ó Pai, esta gloriosa verdade para nós, mas sermos porta-vozes desta tão gloriosa, maravilhosa verdade do perdão de pecados através de Jesus e da vida eterna garantida porque Cristo Jesus vive. Ó Pai querido, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dá uma semana em tudo guardada, dirigida pelo Senhor. Continuamos, ó Deus, pedindo pela recuperação da saúde da Dani, ó Pai. Ajuda, ó Pai, que a medicação faça o trabalho que tem que fazer, que o seu organismo reaja bem, ó Pai, que ela fique boa. Te pedimos isso em nome de Jesus. Mais enfermos em nossa igreja, ó Deus, que o Senhor possa estar com eles, cuidando, provendo, dando a Tua provisão. Creio no Teu poder para curar o enfermo, mas creio também que a Tua vontade ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável e nela confiamos. Assim eu te peço, ó Deus, muito, muito agradecido por esta tarde e noite, na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.